Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, Geraldo aqui. E hoje a gente conversou com o Marcelo Fragano Bairdi, da ESPM aqui de São Paulo. O Marcelo é especialista em lobby, tem alguns livros publicados e a gente conversou com ele sobre o livro dele lançado no ano passado, Alimentação em Jogo, o lobby na regulação da publicidade no Brasil. Esse livro foi publicado pela editora da Unesp e a gente vai deixar os links aí na descrição do episódio. O Marcelo estuda lobby há muito tempo e trabalha do outro lado, trabalha com advocacy, né, em ONGs que tentam aí defender o interesse público, influenciar na formação de políticas públicas aqui no Brasil. Um papo muito legal. Carol está comigo, espero que vocês gostem. O Chutando a Escada é o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Se você gosta do projeto, quer contribuir com a continuidade dele, a gente pede que você divulgue o Chutando a Escada nas suas redes sociais, avalie o Chutando a Escada aí nos tocadores de podcast, no Spotify, na Apple Podcast, onde quer que você ouça a gente. E, se você puder, considere contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem 3 campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Patreon e no Catarse. Todas essas informações estão disponíveis em chutandoaescada.com.br/apoio, ou se você quiser mandar um Pix, você também pode mandar um Pix para apoio@chutandoaescada.com.br. Esse programa hoje em dia ele só existe pela comunidade de apoiadores que a gente desenvolveu ao longo de mais de 4 anos e pelo apoio do Portal Deviante. Então entre também lá em deviante.com.br, ouça os podcasts da casa, o SciCast, o Spin de Notícias, vários outros podcasts, textos também no portal. Vai lá, dá um apoio também. Então vamos lá, vamos ouvir o Marcelo Bairdi falando sobre a regulamentação de publicidade em alimentos não processados no Brasil. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Marcelo, prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Bem-vindo, Marcelo. Você é colega da Carol, é isso? É isso, somos colegas, professores lá na SPM. E descobri agora também pouco que somos colegas de curso também, né? Em Relações Internacionais lá na PUC. Egresso da PUC São Paulo. Marcelo, ele dá aula no curso de Relações Internacionais na SPM, também dá aula na pós em Relações Governamentais da FGV, formado em RI, mestre em Ciência Política pela USP, também doutor em Ciência Política pela USP, e trabalha em advocacy, é coordenador de advocacy da ACT, Promoção da Saúde, que é uma ONG que atua em lobby, começou no tabagismo, não era isso? Indústria de tabaco e agora de alimentos, e tem publicado livros sobre jogos, mas não é pôquer, né? Saúde em Jogo foi a primeira publicação do Marcelo e agora, esse mês, ele lançou Alimentação em Jogo, o lobby na regulação da publicidade no Brasil. Então ele vem conversar com a gente um pouco sobre esse trabalho de advocacy, de lobby e sobre essas publicações. Marcelo, bom, acho que a gente pode puxar o gancho justamente sobre esse seu último jogo, né, o jogo da alimentação, onde você vai discutir o lobby da publicidade. Antes da gente começar a gravar, você estava comentando aqui que você apanha de 2 lados ou cria inimigos logo de cara em 2 grupos, tanto o setor a mídia e os publicitários, como também o lobby da alimentação. Queria que você falasse pra gente um pouco mais sobre esse livro, o que você trata nessa publicação e como que foi chegar nesse tema. Então, vamos lá. Até que não crio tantos inimigos, mas a Anvisa, sim, que a Anvisa que tentou promover aí essa regulação, ela teve que enfrentar uma resistência boa. Esse livro ele se origina da minha dissertação de mestrado lá na Ciência Política da USP, e confesso que na época eu nem tinha tanto interesse em alimentação, no tema da alimentação, da regulação dos alimentos ultraprocessados, que hoje eu considero um dos principais temas de saúde pública global até, né? Eu fui atrás de conflito, eu sou um pesquisador de lobby, de influência, e eu vou atrás de conflito. E aí eu descobri, por acaso, que esse tinha sido um tema super conflituoso na Anvisa, que tinha envolvido outros órgãos, outros ministérios, Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário tinha entrado também.
Enfim, tinha sido um tema conflituoso e ele é ainda mais conflituoso, como você mencionou, porque ele envolve duas indústrias, né? Duas áreas do setor privado empresarial, que é a indústria de publicidade e a indústria de alimentos. Então, torna ainda mais, você tem a oposição de dois setores econômicos muito fortes. Então era um tema super conflituoso e era isso que eu queria, é o que eu estava buscando e consegui encontrar nesse tema. E aí, basicamente, só para dar um panorama geral, a Anvisa tentou regular a publicidade de alimentos não saudáveis no Brasil, só aqueles alimentos com muito sódio, muito açúcar, muita gordura, que os americanos chamam de junk food. A Anvisa tentou regular a publicidade deles. Então, se tivesse uma propaganda aí na televisão, no outdoor, de um desses alimentos, ia ter que vir com uma advertência junto lá, falando, este alimento contém altas quantidades de açúcar e que se consumir de excesso pode causar, por exemplo, diabetes. Então, a Anvisa, essa era uma das regulações possíveis ali, né? Depois tinha uma parte mais restritiva também, que proibia publicidade para criança na televisão quase que o dia todo, enfim, tinham vários pilares aí essa norma, mas a Anvisa tentou propor isso lá atrás, em 2005. E aí eu estudo basicamente o livro, conta a história do lobby, dos meandros do lobby da indústria, para tentar barrar essa regulação da Anvisa num processo que vai aí até 2010, quando sai a regulação, depois um pouco adiante também o lobby continuou, depois posso contar mais, um pouquinho depois de 2010. Então eu conto esses bastidores, mas conto também da atuação do lado que apoiava a regulação, né? Porque tinha o lado também, não só da indústria, mas o lado de ONGs e pesquisadores que apoiavam a Anvisa. E aí eu conto um pouquinho como é que foi também, até para identificar as diferenças de atuação entre esses dois grupos de interesse. Então é basicamente isso, sobre isso que trata o livro. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta de fundo. Eu estou entendendo que você é um especialista em lobby, mas você pegou um caso aí bastante particular que pode não ser óbvio para o ouvinte, né? Então, o que é a Anvisa? E a gente hoje em dia ouve muito falar da Anvisa por causa de vacina, por causa de medicamento, né? Mas se você pudesse dar esse panorama para a gente, por que a Anvisa estaria regulando, propaganda, e 2, itens de alimentação, né? Enfim, acho que isso é bom para o ouvinte até entender esse arcabouço regulatório muito mais amplo, de saúde pública muito mais amplo, que às vezes só ouvindo o nome dessas instituições isso não é tão óbvio, né? Tá. Bom, a Anvisa é a maior e mais importante agência reguladora brasileira, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem por objetivo, como missão, promover a saúde da população e principalmente por meio de fiscalização sanitária de vários produtos. E aí, então, eu já começo dizendo que ela regula tudo que você pode imaginar. E é por isso que ela é a maior agência do país. Inclusive, se você for ver, todas as outras agências regulam alguma área específica econômica, né? Então, a ANS regula plano de saúde, a Anatel regula telecomunicação, a ANEEL energia elétrica, a ANAC aviação. A Anvisa não tem um setor específico porque ela trata de saúde de forma transversal. Então, olha, ela vai regular alimento, tabaco, sangue, saneante, vacina, medicamento. Então, veja que todos os temas que de alguma forma têm a ver com saúde, ela vai regular, e como ela faz a fiscalização sanitária de portos, aeroportos também, então notem que tudo passa por ela. É por isso que tem alguns cálculos aí que dizem que aproximadamente 25% a 30% do PIB brasileiro passam pela Anvisa. Pra você ter ideia do tamanho da força dela, né? Então, enfim, é nesse sentido que entra o tema de alimentos também. Primeiro, ela faz a fiscalização sanitária da qualidade dos alimentos, do ponto de vista sanitário, eles são adequados para o consumo, mas ela trata de regulação de alimentos de forma mais ampla também, não é só essa fiscalização. Ela cuida, por exemplo, do rótulo dos alimentos também. Inclusive, no ano passado, ela aprovou uma regulação que vai entrar em vigor ano que vem, em 2022, colocando uma advertência nos rótulos de alimentos ultraprocessados. Então, essa vai ser a primeira grande regulação do país nesse tema, já que a outra do livro não deu muito certo lá atrás, depois a gente fala mais disso. Mas então, ela trata de alimentos de forma geral, inclusive, então, tratou do rótulo no passado e tratou, nesse caso que eu estudo no livro, aí no início dos anos 2000, tratou também da publicidade. Então, ela tem uma competência regulatória bem ampla sobre todos esses temas. Está inserida dentro do SUS, não é isso? É uma autarquia que
que funciona na estrutura do SUS, né? É isso, ela é uma agência reguladora que ela tem autonomia, mas ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Então, ela é um órgão regulatório ligado ao sistema de saúde brasileiro. E, aliás, até para dar um detalhe a mais, de onde veio a Anvisa, né? Ela nasce em 99, no meio de um escândalo, justamente porque a gente está vendo vários escândalos, aliás, concomitantes. Por exemplo, nos medicamentos, a fiscalização de medicamentos, estava tendo muito escândalo de medicamento falso, estava tendo as pílulas de farinha, que eram vendidas, pílulas anticoncepcionais que na verdade eram de farinha, portanto não tinham efeito. Então a gente tinha um caos ali sanitário no Brasil, no fim dos anos 90. É nesse contexto que nasce a Anvisa, era para tentar melhorar a capacidade de fiscalização sanitária do país. E já existia uma Secretaria de Vigilância Sanitária dentro do Ministério da Saúde, então acho que é até mais fácil para o ouvinte entender também, né? Ou seja, ela nasce dentro do Ministério da Saúde. Tinha uma secretaria, mas não estava funcionando a contento, resolveram criar uma agência para ver se melhorava a capacidade de atuação. E a lógica aí, como você falou, né? Dentro do Ministério da Saúde, promover a saúde da população, ou garantir, né, condições mínimas de saúde da população. A lógica de você regular alimentos ou fiscalizar alimentos é, né, impedir a produção e a circulação de alimentos estragados, alimentos que causem diretamente dano à população, e no caso que você está citando, vamos dizer assim, alimentos que causem indiretamente algum dano de saúde, né? Excesso de açúcar, diabetes, você citou, que não só vão contra o interesse da pessoa, do indivíduo, mas também vão contra o interesse público no sentido de onerar o sistema de saúde e onerar outras instituições, né? Então o cara vai acabar no hospital, vai acabar no posto de saúde, de novo causa esse estresse, esse tensionamento, né? Então é um pouco daí essa jurisdição da Anvisa sobre os temas, né? É isso, perfeito, Geraldo, é exatamente isso. Então tem essa coisa mais direta da fiscalização mesmo, e agora isso que é um tema mais novo, que eu trago até no livro, na verdade, dizer que essa iniciativa da Anvisa que vai para além da fiscalização em si, né, se o alimento tá podre ou não, digamos assim, tem essa parte nova que é olhar para alimentos ultraprocessados, que são alimentos que está cada vez mais sedimentado agora na literatura, mas é um tema novo, de que são alimentos prejudiciais à saúde. Inclusive, isso foi uma grande ruptura até na área de alimentação, essa definição do termo ultraprocessado. Aliás, o termo ultraprocessado é uma contribuição brasileira à ciência mundial, à saúde pública e à nutrição mundial. Foi cunhado aqui na USP esse termo. Isso é uma grande ruptura nas análises sobre alimentos e tal, e justamente a Anvisa tenta regular também esse tipo de produto. E essa iniciativa que eu estudo no livro do início dos anos 2000 é um grande marco, assim, porque é a primeira iniciativa de tentar regular alimentos ultraprocessados no país. Então vamos lá, conta pra gente, da onde nasceu, lógico, né, não vou pedir pra você dar o spoiler do livro inteiro, mas nessa narrativa, né, ou nesse processo, da onde nasceu a iniciativa, você falou aí dos dois grupos, né, os grupos a favor e os grupos contra, quem que você pode ressaltar pra gente, né, desses dois lobbies e características peculiares aí de uma maneira mais ampla desses dois lados, que na sua análise aí, no seu estudo, o que saltou aos olhos? Primeiro é muito interessante observar que o setor privado, empresarial, que era contra a regulação, né, desde o início sempre colocaram contra a regulação como um todo da Anvisa, a proposta da Anvisa de regular, eles atuam por meio de associações, né, a empresa nunca aparece diretamente, até para não manchar o nome ali, né? Então eles atuam sempre, e também, por um lado, para não manchar o nome, para não expor o nome, e depois também para atuar com uma força maior. Elas se unem, as empresas de vários setores, e atuam por meio de associações. Então, nesse caso, aparecia com muita força a ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e a ABIR, que é a Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes. Isso do lado do setor de alimentos. E do lado do setor de publicidade, de comunicação, aparecia o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, houve uma atuação em coalizão dessas três organizações, mas principalmente o CONAR e a ABIA. Então, isso é uma coisa que salta aos olhos, você vê essa atuação concatenada, em coalizão, em rede, desde o início.
E do outro lado, você tinha algumas ONGs e alguns pesquisadores que atuavam apoiando a Anvisa, né? Então, assim, os pesquisadores atuam mais quando tem espaço para isso. Então, por exemplo, a Anvisa abriu em 2006 lá uma consulta pública, que é um instrumento por meio do qual as pessoas fazem contribuições por escrito àquela regulação, dando sugestões, fazendo comentários. Aí os pesquisadores atuam lá, mandam pesquisas, mandam contribuições e tal. Mas a parte, se você for falar de lobby mesmo, ir lá pressionar, defender, aí tinham duas organizações que apareciam com mais força do lado da sociedade civil organizada. Uma era o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o outro era o Instituto Alana, que cuida aí de políticas de proteção à criança, especialmente primeira infância, né? São duas ONGs aí que fazem advocacy e tal, elas que apareceram com mais força. A época, a ONG onde eu atuo hoje, que é a CT Promoção da Saúde, ainda não ela estava nascendo, na verdade, ali no começo, não tinha nem nascido ainda, ela nasceu depois e só foi entrar no tema de alimentação muito depois também. Então esses eram os grupos de interesse principais aí em torno da disputa, e eu acho que uma coisa que chama atenção de maneira geral, enfim, eu posso depois tratar de várias estratégias que foram utilizadas, especialmente pelo setor regulado aí para tentar barrar a regulação, mas acho que chama muito atenção a assimetria de poder, né, entre esses grupos, porque quando você olha a atuação, você vê que as ONGs ali tinham uma atuação muito mais no que a gente chama de advocacy de maneira geral, mesmo no sentido de promover uma causa, com ações indiretas, como campanhas, abaixo-assinados, e a parte de lobby mesmo, que é de pressão política lá, junto à Anvisa, junto aos ministérios, junto ao Congresso, era muito intermitente, assim, de vez em quando eu conseguia ir, até porque eles não estavam em Brasília, essas ONGs não tinham representantes em Brasília, então era mais difícil de fazer esse acompanhamento sistemático. Enquanto o setor privado não, né? Eles tinham escritório em Brasília, tinham recursos enormes, então eles, tanto de pessoal com escritórios grandes, quanto recursos para contratar, desde o início contrataram um monte de pareceres jurídicos para questionar a Anvisa, depois estudos técnicos de nutricionistas do mundo inteiro para questionar também o regulamento que a Anvisa estava propondo. Então você vê uma diferença de capacidade de atuação muito grande, né? Então essa assimetria acho que chama bastante atenção. Bom, os interesses, né, são óbvios, porque eles queriam barrar essa regulamentação, mas quais eram os argumentos que eram postulados e defendidos e levantados para justificar esse veto à resolução da Anvisa? Olha, o primeiro argumento é de que uma resolução dessa poderia afetar fortemente a economia, gerando desemprego, desestimulando o crescimento econômico. Então, esse é um argumento clássico que a indústria usa, né? Para qualquer tipo de medida do Estado, no sentido de promover uma regulação. E no caso aí, você pegar, por exemplo, só para dar um exemplo, né, o setor de alimentos do Brasil, já na época, ali no início dos anos 2000, isso se mantém até hoje, eles respondem ali geram 1,5 milhão de empregos, respondem ali por 10% aproximadamente do PIB. Então, realmente uma indústria com um poder grande, né? Então, acho que qualquer governante pensa ali 2 vezes antes de tomar algumas medidas nesse sentido. Então, esse é um argumento. Outro argumento era a questão técnica sobre alimentos, que eles diziam, não pode escolher e regular esse tipo de alimento com alta quantidade de sódio, açúcar, gordura, porque você está dizendo que esse alimento é ruim. Não existe isso, não existe alimento bom, alimento ruim. Você tem que balancear a sua dieta. E essa é uma coisa muito interessante, porque na época esse argumento ainda tinha mais força, porque, como eu falei, ainda não tinha sido cunhado o termo ultraprocessado, que só foi acontecer em 2009, e aí com essa definição de alimento ultraprocessado, aí se rompe uma barreira, uma ruptura na ciência mesmo, e de dizer que não, esses alimentos são prejudiciais à saúde, de fato. E por fim, tinha um outro argumento, terceiro que eu destacaria, que era o mais forte, e de fato esse o mais plausível até, que é o argumento jurídico, no sentido de dizer 2 coisas. Eles questionavam tanto a constitucionalidade da medida e a competência legal, então a legalidade da Anvisa fazer isso, porque eles diziam que, de acordo com a Constituição, só o Congresso Nacional poderia, por meio de lei, aprovar uma medida desse tipo. E aí eu digo que é a mais tem mais
sentido, né, mais plausibilidade, porque, de fato, a Constituição fala ali que tem alguns artigos que falam que realmente por meio de enfim, por meio de lei poderia ser alterada ou feitas regulações de publicidade e tal. Então, aí fica essa coisa da Anvisa poder fazer isso por meio de uma regulação, né, que está abaixo da lei, gera algumas dúvidas. Vários juristas dizem que poderia, porque a Anvisa deve promover a saúde, o Código de Defesa do Consumidor também daria esse respaldo. Então, assim, tanto que depois a gente teve decisões judiciais para todo lado, favorável e contrária, mas só para dizer que gera realmente alguma controvérsia essa questão. Legal, Marcelo, você desenhou aí os principais atores, né? E você mencionou um pouco das diferenças de capacidades, né? De pessoal mesmo, de localização dessas pessoas, quem está em Brasília, quem não está, quem consegue pagar parecer jurídico, quem não consegue, etc. Agora, em termos de estratégia, o que você chegou a ver de diferença, né? Acho que não só em termos de recursos, mas também em termos de aonde esse lobby está sendo feito, quais instituições estão sendo acessadas, você fala com o executivo, você fala com a agência reguladora, enfim, como que essa coisa foi conduzida e se tem diferenças notáveis aí, né? Tem algumas diferenças, sim. Então, por exemplo, tratando de algumas estratégias. Primeiro, é interessante que a indústria ela tem essa capacidade, especialmente no Brasil, como a publicidade não é regulada, e ela é autorregulada pelo CONAR, então eles tentaram logo de cara, até para esvaziar a iniciativa da Anvisa lá atrás, no início de 2005, eles tentaram, por exemplo, já mexer no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que é administrado pelo próprio CONAR, fazer algumas alterações para dizer que iam ter um cuidado maior com a publicidade para crianças e também sobre alimentos e tal. Então teve uma medida aí, digamos, preventiva da indústria, que é interessante notar, ou seja, que eles tinham esse meio na mão, porque eles administram o próprio Código de Autorregulamentação Publicitária, eles tentaram fazer isso aí para sinalizar à sociedade que estavam dando uma resposta para o problema, e ao mesmo tempo, obviamente, acabavam tentando esvaziar a regulação, a proposta da Anvisa. Então isso é uma coisa interessante que foi feita, e foi feita em 2 momentos, isso logo no começo, e depois de 4 anos, em 2009, quando já estava quase para publicar a regulação, aí a indústria de alimentos resolveu fazer um compromisso público, dizendo que não iam mais também dirigir publicidade para menores de 12 anos, e tal. Então eles tentaram em 2 momentos, as 2 indústrias tentaram fazer essa medida preventiva, que no fim das contas acabou não adiantando, mas essa é uma estratégia interessante que é usada em vários outros, você identifica isso em outros setores também, tem um caso norte-americano no tabaco emblemático também de estratégias de autorregulamentação preventiva. Outro ponto interessante também, que aí você vê um pouco da capacidade, da força da indústria quando abriu a consulta pública, aí você vê o volume de contribuições também do setor regulado, empresarial, em relação ao resto, é muito gritante, né? Assim, a quantidade, mas mais que a quantidade, a sofisticação, né? Essa coisa de contratar pareceres, que você até mencionou na pergunta, você vê, é muito robusto, né, o tipo de produtos de informação que eles apresentam como forma de fazer lobby. Agora, o principal mesmo, Geraldo, eu acho que é o acesso ao núcleo do poder, a capacidade deles de irem nos mais diversos órgãos, assim, eles têm um leque, assim, eles vão fazendo lobby em todas as arenas políticas possíveis. E aí, nesse caso, além do lobby na Anvisa, que é o mais óbvio, porque era a agência que estava promovendo essa regulação, mas você vê que eles foram no Ministério da Saúde tentar ver se o ministro não topava pressionar a Anvisa contra a medida, vão na Casa Civil, depois, quando a medida é promulgada, é aprovada pela Anvisa, eles vão no Congresso para pedir para o Congresso sustar, e foram apresentados pelo menos 2 projetos por 2 deputados para tentar sustar, para tentar barrar a regulação da Anvisa já aprovada, e depois eles vão no Judiciário também, você vê a força deles até no Judiciário, depois assim, do jogo político mais cotidiano, né, de executivo e legislativo, eles vão até o Judiciário. Mas só para finalizar, eu queria destacar um lugar, uma arena política onde eles fizeram lobby, que para mim apareceu com muita força nessa pesquisa, que
dou um destaque grande no livro, que é a Advocacia Geral da União, a AGU, que é um órgão sobre o qual a gente pouco fala. Você não imagina que seja algo de lobby, porque é um lugar, é um órgão de consultoria jurídica do executivo, e você não imagina que ele vai impactar decisivamente ali desfecho de uma política pública. E nesse caso ele foi alvo de várias vezes do lobby da indústria, tinha uma interlocução muito grande, portanto, e depois, no finalzinho desse processo, a AGU vai dar um parecer que foi decisivo para depois a indústria entrar na justiça e conseguir ganhar várias ações lá. Em termos de ex-procurador-geral da União virando ministro do STF, né? Exato. E digo mais, esse caso aqui é igualzinho a esse que você está mencionando, porque quem era o advogado-geral da União, que deu vários pareceres, inclusive contrários à Anvisa, e depois foi para o Supremo, era o Toffoli. A sociedade civil ficava louca da vida na época com o Toffoli. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, você desenhou aí esses atores e aí a gente está falando de um setor onde tem uma participação muito grande de empresas multinacionais, que também passam por processos similares nos seus países, né? Então a gente vê nos Estados Unidos essa questão de regulamentação da venda de refrigerantes é extremamente polêmico, do controle de açúcar e tudo mais, né? Onde esse lobby inclusive não passou, se eu tô certa, né? Como que é essa articulação dessas empresas e houve uma interferência também dessas empresas multinacionais nesse processo? Houve um dedo externo também para fazer esse lobby, para pressionar, visto que são empresas que têm direta participação no mercado, e teve uma articulação com essa campanha também em outros países? A gente pode identificar um movimento transnacional nesse sentido de pressionar ou de barrar esse tipo de iniciativa em vários países, principalmente pensando aí em refrigerante, né, que a gente vai associar a Coca-Cola, Pepsi, enfim, a todas essas poucas multinacionais que dominam o mercado. Bom, e a capa do livro, inclusive, é uma lata de refrigerante, de nenhuma marca específica, mas também já traz justamente aí a questão do refrigerante. É o Jesus, né? Aquele refrigerante. Então, cara, assim, eu não consegui identificar nesse caso específico, porque, como eu falei, as empresas elas não atuaram diretamente, e esse é o padrão, inclusive, elas atuaram por meio da BIA. Agora, assim, mas óbvio, dentro da BIA tá lá, tá Nestlé, tá Coca-Cola, todas as grandes empresas multinacionais, elas estão lá. E, obviamente, né, elas têm filiais aqui e tem todos os escritórios enfim, de advocacia que dão apoio, tem todo o setor que faz relações governamentais, né, que faz o lobby dessas empresas, mas a atuação principal se deu por meio realmente da BIA. Então, você não vê tanto a atuação das empresas e essa conexão lá com as empresas lá fora, com as matrizes. Agora, o que eu posso te dizer é que, com certeza, o que acontece é que em vários países lá fora, especialmente na Europa, você tem o quê? Uma regulação mais forte desses produtos ultraprocessados. É muito comum esse tipo de regulação acontecer antes lá. E aí, o que elas fazem? Elas direcionam seus esforços, seus investimentos, inclusive de marketing, né, publicidade, para países em desenvolvimento que ainda não tem uma capacidade regulatória tão forte, não consegue fazer esse enfrentamento, digamos. E esse enfrentamento, essas regulações, esse enfrentamento, ele acaba chegando, mas com atraso. E aí, enquanto isso, elas vão fazendo esse tipo vão direcionando, canalizando seus esforços de venda, de produção aqui. Então, isso é muito comum. Então, se você olhar, aqui eu estou falando de regulação de publicidade no livro, né? Mas a OMS, vários especialistas mundo afora, eles indicam uma série de regulações, na verdade, 4 pilares de regulação para alimentos ultraprocessados, que são os mesmos pilares do tabaco e também do álcool, que é a restrição de publicidade, que é o tema do livro, o aumento de impostos, as advertências, então no caso do tabaco, né, ali as advertências tem no maço, no caso de alimentos também essa advertência no rótulo, que eu falei que vai começar até ano que vem no Brasil, ou os espaços, então no caso do tabaco, por exemplo, ambiente livre de fumo, no caso dos alimentos, por exemplo, proibir ou restringir a venda de ultraprocessado em escolas, em ambientes
nutricionais. Então, esses 4 tipos de regulações, se você for olhar, eles estão muito mais avançados em vários países na Europa. Então, lá tem uma restrição maior para a venda desses produtos. Então, obviamente, eles canalizam com muita força os esforços em países em desenvolvimento, na América Latina como um todo, por exemplo. E digo mais uma coisa para concluir, né? Eu falo, eles tentam fortalecer as iniciativas, a promoção desses produtos aqui, e a gente está ficando para trás, porque essa regulação aí que eu estudo no livro, ela não foi adiante. Agora teve finalmente essa regulação aprovada pela Anvisa no passado, que é a das advertências no rótulo, mas vários vizinhos nossos aqui já têm regulações mais avançadas há mais tempo. Então, mesmo no caso da publicidade aqui, do tema do livro, você pegar Peru, Bolívia, Argentina, Chile, todos já têm regulação. Então o Brasil periga ficar para trás nessa pauta. Marcelo, eu queria emendar, você mencionou a regulação que vai entrar em vigor agora no ano que vem. Lógico que esse não é o objeto do livro, ou o objeto da sua pesquisa original, mas você consegue apontar para a gente por que essa regulação vai entrar em vigor e foi aprovada, em comparação com o estudo que você faz que ela, no limite, acabou sendo derrubada, não é isso? E eu vou fazer um gancho só. Essa regulação que vai entrar em vigor, ela também foi, se eu não me engano, ela foi amenizada, não tinha uma discussão grande sobre o teor desse rótulo, né? Se ia ser um rótulo que ia indicar altos índices, que tinha aquele esquema de semáforo que a gente vê em alguns países também, se é muito prejudicial vermelho, né? Um produto por cores e tal, e isso foi subtraído, não foi? Não teve um processo desse ao longo da discussão que no final acabou ficando um rótulo mais amenizado, ou eu tô enganada? Não, você tem razão. Assim como no livro eu mostro que a Anvisa também teve que dar uns passos atrás em relação à proposta inicial, porque sofreu muita pressão, nesse caso do rótulo também. Na verdade, esse semáforo, como tem em alguns países, como na Inglaterra, ele hoje já foi superado, hoje ele já não é mais a recomendação das autoridades de saúde, hoje já se defende algum tipo de formato, porque ele fica confuso a questão do semáforo, porque assim, pode ser um produto que tenha semáforo verde para, por exemplo, sódio, mas vermelho para açúcar, e aí fica confuso para o consumidor na hora de comprar. Então, hoje o que se defende é que você coloque alguma imagem com um octógono, por exemplo, que é um modelo muito adotado aqui na América Latina, preto, que sirva como um alerta de advertência para aquele produto. E aí pode ter esse símbolo preto do lado falando muito açúcar, um segundo dizendo muito sódio, um outro dizendo muita gordura. No Brasil, o que se defendia era um triângulo preto, porque as pesquisas do IDEC mostravam que esse era o melhor modelo, que ficava mais fácil compreensão para o consumidor. Ou pelo menos, se não desse, o modelo da OPAS, né, que é o braço do OMS aqui para a região das Américas, que seria esse octógono preto. Mas a Anvisa deu um passo atrás, como você bem colocou, Carol, e na verdade não colocou esse sinal de advertência e colocou uma lupa. Então o que vai ter na advertência vai ser uma lupa escrito do lado auto-em. Então, assim, eu acho que foi uma vitória, mas, de acordo com as pesquisas, o melhor modelo seria esse símbolo de advertência preto. Então, inclusive o Canadá adotou uma lupa, já tem algumas críticas ali ao modelo, à interpretação das pessoas e tal. Mas, enfim, eu acho que foi uma vitória daí do Brasil de ter tido essa aprovação pela Anvisa no ano passado. E aí, entrando na sua questão, Geraldo, primeiro assim, né, por que foi aprovado agora e o outro não? Eu acho que o caso da publicidade lá atrás, do início dos anos 2000, eu acho que ele, e é por isso que eu fui atrás, também quis estudar e quis publicar como livro agora, passado tanto tempo, porque eu considero que aquele caso ali foi um marco da emergência do tema regulação de ultraprocessados. Não se falava nisso até então. Então, aquilo foi um marco. Então, eu acho que a Anvisa ganhou experiência também, ajudou a preparar o debate público sobre o tema. Então, eu acho que você teve um crescimento constante, digamos assim, um caldo que foi crescendo em torno desse tema. Eu acho que em 3 sentidos, eu até coloco isso no livro, né? Tanto essa questão do problema ter crescido, ter sido mais bem dimensionado, as pessoas entenderem melhor a questão dos ultraprocessados,
tem muito mais experiências internacionais nesse sentido do que tinha lá atrás, e também uma conjuntura política um pouco melhor. Então, assim, no caso passando rapidamente sobre esses pontos, no caso do problema, como eu falei, ainda não estava sequer definida a questão do termo ultraprocessado, o alimento ultraprocessado. Isso daí foi uma ruptura e um grande ganho. O problema de saúde ficou ainda maior. Naquele período, início dos anos 2000, você tinha ali taxas de 40%, por exemplo, de excesso de peso no país, 10% de obesidade. Hoje a gente já saltou para 60% da população brasileira tem excesso de peso e 25% tem obesidade, o que significa muito mais custo de saúde, né, que são problemas crônicos que precisam de cuidados ao longo do tempo. Então, assim, a gravidade do problema é maior e a conceituação de alimento ultraprocessado como um alimento que faz mal está muito mais caracterizada. Aliás, só abrindo um parênteses rápido aqui, vazaram os documentos internos da Nestlé nesse ano, e a Nestlé admitindo que 63% dos produtos que ela comercializa não são saudáveis. E se você olhar as bebidas, tirando o café, já é mais de 90% não é saudável. Então, e até o mais impressionante é a água. 18% das águas também não são saudáveis. Então, só para mostrar como está crescendo assim, essa pauta, sabe? E aí você tem mais experiências em outros países, vários vizinhos nossos regularam rotulagem, e eu acho que a Anvisa foi aprendendo também como manejar essa questão e tal, e foi criando uma capacidade de fazer o enfrentamento, de regular esse tema. E aí rotulagem também é um pouco menos controverso do ponto de vista jurídico do que publicidade, o que facilitou também. Mas não achem que foi fácil não, viu? Esse processo começou em 2014 para ser aprovado em 2020. Foram 6 a 7 anos de luta política. Você está falando Bom, a gente falou bastante da indústria alimentícia e desses produtos em específicos, mas aí tem o outro ator, que é o setor publicitário. Você falou da Conar, que isso ficou na minha cabeça, uma indústria, um setor que se autorregula, né? Eu queria que vocês colocassem um pouco mais sobre isso, que parece um grande paradoxo. Como que isso ocorreu e como que é essa regulamentação? Se há alguma iniciativa para inverter isso e você ter uma regulamentação externa por parte do próprio Estado, e qual foi o papel? Bom, o papel você já falou lá no início, mas como eles têm se posicionado agora, né? Porque quando a gente vai pensar, você está falando lá de 2004, 2005 no seu livro, mas quando a gente olha hoje, inclusive com as mídias sociais, enfim, os canais de divulgação fogem muito mais do controle, né? Você regulamentar a publicidade da televisão, na Globo, na Record, na Band, SBT, é muito mais fácil do que agora você ter o controle sobre todas essas mídias sociais e outras formas de comunicação que a publicidade tem investido cada vez mais, né? Como que é essa regulamentação e essa relação desses setores e se isso deixa brechas também para que se observe para que se trace outras estratégias para continuar vendendo, né, basicamente. Você tem esse Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária aí já há algumas décadas, e depois foi criado ainda o CONAR, que é esse conselho do setor de publicidade para fazer a gestão desse código, né? Então é assim, de fato, você não tem nenhuma regulamentação governamental, uma legislação que regule de fato o setor na área de alimentos, e portanto você não tem como fazer nenhum tipo de regulação, a não ser que você aprove, claro, uma lei sobre isso, mas você não tem instrumentos para regulamentar de forma muito clara, e está na mão, portanto, do próprio setor privado a regulamentação das suas atividades. Então, se você achar que, por exemplo, tem uma propaganda que é abusiva, etc., ou você tem um filho e acha que essa propaganda ali é ou enganosa, ou abusiva ao seu filho, ou apelativa, etc., você precisa recorrer ao CONAR, fazer uma denúncia ali. Só que é isso, o CONAR é composto por membros do próprio setor, então ele mesmo vai decidir se aquilo lá faz sentido ou não, e ele que vai definir se tem algum tipo de punição ou orientação.
Então, a gente pode dizer que é uma grande sacada do setor, né? Você criar um órgão e um código que você mesmo gere. A Constituição, ela traz bem especificada alguns setores que podem ser regulamentados. Então, a Constituição fala de tabaco, fala de agrotóxico, e aí você, nesses produtos ali, você pode ter uma regulamentação, bebidas alcoólicas, ela especifica os produtos. E aí, mas mesmo assim, claro, você precisa criar uma lei sobre esses produtos para poder começar a ter uma regulação. Então, enquanto isso não acontece, é isso, você só tem o próprio setor privado se autorregulando, o que evidentemente é falho, né? E a gente tem pouquíssima regulação de publicidade por causa disso no Brasil, porque como eu falei inicialmente, em qualquer regulação que você vai ter dois inimigos ao mesmo tempo, qualquer regulação de publicidade, porque você vai ter o setor de publicidade e vai ter o anunciante dele, né? Como no caso do livro era o setor de alimentos, mas qualquer outro setor você vai ter essa oposição dupla. É por isso que também não avança, é difícil de avançar no Brasil a regulação de publicidade de qualquer tipo de produto. Se você for ver, tirando o tabaco, que praticamente foi proibida a publicidade, mas tabaco virou um demônio, assim, né? Então todo mundo se afastar e aí regula tudo, tanto que foi proibida a regulação de tabaco no país. Mas tirando isso, você quase não tem regulação de publicidade de outros produtos. A de alimentos você vê que não deu certo na Anvisa. Álcool, por exemplo, na legislação brasileira, o álcool, para fins de regulação de publicidade, o álcool é considerado aquilo que tem mais do que 13 graus Gay-Lussac. Ou seja, se você pegar todas as cervejas para fins de regulação de publicidade, ela não é considerado álcool no Brasil. Por isso que você pode ter publicidade na hora do almoço de cerveja, mas não pode ter de vinho, de uísque, etc. Então, é outro lobby fortíssimo, né, da indústria de álcool também, de bebidas alcoólicas. Então, é o setor talvez que menos avance no Brasil em termos de regulação, é publicidade no geral. E se já não bastasse essa oposição forte, sempre de duas indústrias ao mesmo tempo, tem esse desafio novo que você coloca, Carol, que é a questão de como regular hoje com redes sociais, né? Como você fazer essa regulação. É muito mais complicado, a coisa é muito mais aberta. Então, a gente tem um desafio duplo e que eu acho que a gente está longe de conseguir equacionar. Agora, sim, só para finalizar, mas isso não impede os países de fazer esforço para regulamentar, né? Muito pelo contrário. Só esse ano, tanto a Inglaterra como a Espanha anunciaram que vão começar a regulação de publicidade de junk food, de alimentos ultraprocessados, a partir do ano que vem, inclusive na internet, né? Enfim, em redes sociais e tal. Então, eu não sei como isso vai ser operacionalizado, ainda não foi anunciado, mas 2 países já anunciaram essa regulação a partir do ano que vem, que extrapola a televisão, né? Vai também para as redes sociais, que é o caminho, né? Porque hoje é onde, especialmente as crianças, é onde elas estão tendo acesso. Então, é importante levar em conta as redes sociais também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. O seu trabalho, enfim, sobre lobby, usando aí o caso da regulamentação de propaganda de alimentos. Você conseguiu ver... Eu sei que você já contou aqui pra gente, você já trabalhou com outros casos, tem um livro publicado sobre planos de saúde, não é isso? Saúde em jogo. Nesses seus outros estudos, né, em comparação com o setor de alimentos, você encontrou aí elementos parecidos, similaridades, na maneira como o lobby foi feito, nas instituições que foram acionadas? Você já mencionou aí algumas coisas, né? Pareceres, falar direto com o executivo, com o ministério, enfim. Essas coisas, elas se reproduzem em outros setores ou tem especificidades dependendo do setor, dependendo do caso? No geral, elas se repetem, assim, você consegue ver uma certa organização, uma certa estruturação, um certo padrão de atuação. Mas assim, que algumas diferenças que eu tenho percebido, não necessariamente entre casos, mas outros aspectos que eu consegui abordar em outras pesquisas, outros pontos que eu identifiquei. Por exemplo, um deles que eu identifiquei é o fortalecimento da sociedade, e aí eu consigo identificar até empiricamente atuando hoje na área, não é tanto diferença entre casos, mas o fortalecimento da sociedade civil para fazer advocacy. Isso é uma coisa que eu noto ali dos anos 2000, você vê que essas ONGs, o IDEC e o Alana,
sistema, eles não faziam tanto lobby como eu mencionei antes, né? Pô, se você vê essas ONGs hoje, o tamanho que elas estão, com o volume de financiamento, a capacidade de atuação, com gente em Brasília. Então, assim, houve um fortalecimento muito grande aí da sociedade civil organizada, do que eu chamo de grupos de interesse público, para fazer uma atuação mais forte. Então, houve uma profissionalização da advocacy no Brasil, isso é notável, que é um ponto que eu acho que vale destacar, e, portanto, que ajuda a tentar equilibrar minimamente o jogo político, né, que quase que por definição ele vai ser sempre desigual, mas dá uma ajudada a equilibrar esse jogo. Agora, outra coisa que eu identifiquei na pesquisa, por exemplo, do outro livro, Saúde em Jogo, que é sobre planos de saúde, ela foi uma pesquisa mais ampla, que eu não olhei para um caso específico de lobby, mas eu olhei o setor ao longo dos mais de 15 anos da ANS. Uma coisa que, por exemplo, que eu identifiquei na abordagem que é interessante quando a gente pensa em influência, são justamente os limites quando você tenta equilibrar o jogo político. Por exemplo, lá eu montei as redes de conexões existentes entre políticos, empresários, donos de plano de saúde, né, e diretores da ANS, da agência que regula o setor. Eu montei as redes de conexões, né, então eu consegui realmente montar um mapa graficamente de quem é conectado com quem. E ali é a elite do setor conectada. E ali, por exemplo, você não vê uma ONG no setor de plano de saúde nessas redes de influência que tem no setor. Então, te aprecia ali uns 2 pesquisadores, que são professores universitários, intelectuais públicos e tal, mas você não vê uma ONG. É muito interessante, porque você pode tentar fazer algumas medidas institucionais para reduzir a assimetria de poder, como, por exemplo, a própria proibição da doação de campanha por empresas, ou fazer uma regulamentação do lobby que tente igualar um pouquinho o jogo político, reduzir a assimetria de poder. Mas quando você vai olhar essas redes de influência, as ONGs não estão. Ou seja, tem uma elite ali que está conectada e que deixa ONGs alijadas desse jogo de poder. Então, você percebe ali, uma coisa que é interessante notar é que você vai ver sempre esses limites para você ter uma igualdade maior do jogo político. Henrique Mandetta era um nódulo ali do seu mapeamento? Não? Ah, sim, ele aparece, com certeza. E você denunciou a Prevent Senior antes da CPI? Não, a Prevent Senior não aparecia com tanta... Não aparece com tanta força ali. Ainda bem, né? Já basta, você falou que eu já tenho inimigos aqui com esse livro aqui de 2 indústrias, já ter outro de plano de saúde era coisa demais. Bom, além de ser pesquisador, né, apaixonado aí pelo tema, como a gente mencionou no início, você também e ser professor, você também atua como coordenador de advocacy aí na ACT, e eu queria que você falasse pra gente um pouco mais sobre essa sua trajetória. Conciliar é muito interessante, você consegue conciliar numa carreira acadêmica, o tripé inteiro, na verdade, né? Então você até já plantou árvore também, né? Escreveu livros, plantou árvores, mas assim, tem o pé na academia, lecionando, faz pesquisa, né, consegue sobreviver enquanto pesquisador nesse país e também faz um trabalho de campo atuando em advocacy. Como foi essa trajetória da sua entrada depois da sua formação na graduação? Como que você entrou no terceiro setor e como tem sido acompanhar, você falou um pouco da sociedade civil sendo um pouco mais, se mobilizando mais e se profissionalizando um pouco mais nesses últimos anos, mas quais são os desafios que você tem enfrentado também, principalmente à luz desse governo, que tem batido muito na sociedade civil, né? Eu tive muita sorte, assim, que as coisas foram convergindo aí na minha trajetória, na minha carreira, então e foi tudo muito coincidência, assim, porque eu fui estudar lobby e acabar trabalhando com isso em ONGs, né, no terceiro setor. Então foi tudo muito por acaso, assim, eu tinha esse interesse em lobby, e aí o meu mestrado, já que deu origem a esse livro, foi sobre lobby, e eu já tinha trabalhado, antes de entrar no mestrado, na Prefeitura de São Paulo aqui, então eu já tinha, na Secretaria de Relações Internacionais, então eu já tinha trabalhado um pouquinho com políticas públicas. Então peguei gosto por esse trabalho mais direto com políticas públicas, aí eu fui fazer o mestrado na ciência política da USP sobre lobby na Anvisa, e aí a partir disso um amigo meu, Bruno, que inclusive ele fez RI na PUC também, estava trabalhando no Instituto Sou da Paz, que é uma ONG de segurança pública, e ele precisava de alguém ali especialista em lobby, e aí como eu tinha acabado de defender o mestrado sobre isso, ele me chamou para trabalhar lá. Como eu já tinha também um pouco de experiência com políticas públicas na prefeitura, aí eu fui lá para o Instituto Sou da Paz, trabalhar com segurança pública, com controle de armas, a época que ia no Congresso e tinha o Bolsonaro como principal adversário. Era bons tempos, né, que ele era só deputado, era só adversário no Congresso, na Câmara.
E aí começou, e aí então eu entrei no terceiro setor e vi que uma coisa reforçava a outra, né? Então o que eu aprendia ali na prática, atuando no Congresso, no Executivo, eu podia, isso fortalecia minhas pesquisas e também eu podia levar isso para a sala de aula, e ao mesmo tempo que eu pesquisava, debatia com os alunos, também acabava, de alguma forma, promovendo e fortalecendo também essa minha atuação mais prática. Então eu fui desenvolvendo esse tripé aí, como você coloca, ao longo do tempo, e depois eu acabei indo então segui fazendo várias pesquisas de lobby também, surveys com lobistas, várias outras pesquisas para entender como funciona o lobby, concomitantemente essa atuação no terceiro setor, e estou agora completando 3 anos, essa semana, aliás, na ACT, né? E que é uma atuação muito interessante, assim, que pouca gente conhece, né? Mas é uma atuação muito bacana, porque a ONG, por ser menor do que uma empresa, apesar que a ACT está se consolidando muito, assim, no mercado de ONGs, assim, é uma ONG está com 30 pessoas, é do tamanho de grandes ONGs do país, como Sou da Paz, Conecta Direitos Humanos. Mas, assim, é legal porque é uma organização menor, então você consegue fazer todo o trabalho de advocacy, você meio que acompanhar de forma transversal. Então, lá na ONG, para compartilhar um pouquinho sobre o trabalho, a gente faz pesquisa nesse tema, tanto de tabaco quanto de alimentação saudável, doenças crônicas não transmissíveis. A gente faz pesquisas sobre isso, ou a gente internamente, a gente tem pesquisadores que são, inclusive são professores universitários que também fazem pesquisa com a gente. Ou a gente contrata pesquisadores, faz parcerias, a gente faz campanhas para conscientizar a população e também para pressionar o poder público. Agora mesmo a gente está com uma campanha na rua, chama Mamata dos Refrigerantes, saiu aí na Globo News, em vários veículos, questionando os subsídios para a indústria de refrigerantes no Brasil, e a gente faz essa parte mais de lobby direto, de incidência política lá no Congresso. E é um trabalho bem bacana, né? Então é bem integrado, assim, todas essas áreas, assim, e é um trabalho super de políticas públicas. A gente está ali no olho do furacão, tentando influenciar e aprovar leis que melhorem a saúde da população. E é muito gratificante, só para concluir, né, no seu último ponto, Carol, é muito gratificante, assim, ver como evoluiu a sociedade civil organizada, o terceiro setor no Brasil, assim, conseguiu, acho que, receber mais financiamento, cresceu, essa área de advocacy cresceu muito no país, várias ONGs surgiram, outras cresceram, se consolidaram. Para você ter uma ideia, tem duas ou três pessoas na equipe em Brasília para fazer incidência política lá. Muitas empresas não têm muitas empresas grandes no Brasil não têm esse número de pessoas em Brasília fazendo congresso executivo, dialogando com os parlamentares para tentar levar dados sobre a importância de regular alimentos ultraprocessados ou tabaco. Então é muito bacana. Agora, acho que o principal desafio é o que eu já mencionei mesmo, que é essa simetria de poder, né? Então, obviamente, a gente, apesar de estar mais estruturado e conseguir fazer um trabalho mais consolidado, mais profissionalizado, mas é muito difícil você fazer frente aí à força do setor privado de maneira geral, e pior ainda nesse governo, como você bem colocou, Carol, porque assim, em dois sentidos. Uma, porque esse governo fechou todos os espaços de participação da sociedade, então todos os conselhos, colegiados, etc., que tinha, não tem mais, então eram lugares que a sociedade civil conseguia ter voz. Então os menores foram muito prejudicados, as ONGs maiores como nós, pelo menos a gente consegue fazer essa pressão ainda cotidianamente lá no Congresso, apesar do diálogo no Executivo estar muito reduzido, né? Então é muito complicado. Então é isso. Então a gente tem menos espaço de participação e também não tem, o diálogo é muito truncado, não nos recebe no Executivo, é muito complicado. Então, e esse governo é super aberto, permeável a influências de vários grupos empresariais, né? Não é um governo, digamos, que prima aí pelo interesse público, por tentar promover políticas públicas de saúde, aliás, em quase todos os campos, né? Educação, segurança, etc. É um governo que vem desmontando as políticas públicas. Então, torna o trabalho ainda mais desafiador aí para a gente. Foi muito difícil ter qualquer avanço aí nesses últimos tempos. Eu fiquei curiosa sobre financiamento, porque a gente, né, está falando que é um setor que tem se profissionalizado, que tem crescido e tal, mas de onde vem, em geral, o financiamento para o terceiro setor no Brasil? Então, essas ONGs maiores, mais profissionalizadas, acabam recebendo, geralmente, financiamento externo de algum grande, ou de alguma fundação, instituição, ou de algum grande financiador privado mesmo.
No Brasil a gente ainda não consegue ter nenhuma cultura, nenhuma institucionalização de pequenas doações, etc. Algumas ONGs conseguem um pouco mais, como o Greenpeace, consegue ali ter pequenos doadores frequentes, o que é muito bacana, mas a maior parte ainda depende de grandes financiadores. Então, seja George Soros, Michael Bloomberg, que criam fundações filantrópicas e acabam distribuindo aí recursos para vários países. Dúvida pontual, mas é importante, de onde vem o dinheiro, né? É porque quando a gente gravou com a Mariana Pauli, a gente falou justamente sobre isso, que aqui no Brasil não tem uma cultura de adesão da sociedade ao terceiro setor e de apoio também, como a gente vê em outros lugares, né? Então, esse movimento, você de novo mencionou, do crescimento e de uma maior atuação, vai na contramão com o que a gente vê na sociedade civil em geral não organizada, em termos de participação política, né, que a gente vê um retrocesso também e de canalização. Então, acho que também é um desafio muito grande inverter essa cultura, né, da sociedade e começar a fazer com que as pessoas abracem mais o terceiro setor e os movimentos sociais em geral, né? Com certeza. E eu acho que em momentos como esse, como a gente está vendo, de um governo de pendor autoritário que tenta desmontar diversas políticas públicas construídas ao longo do tempo, aí que você vê, né, nesses momentos mais graves de crise, que você nota a importância de algumas instituições, como a imprensa, por exemplo, que também vinha sendo muito criticada. Você vê o papel importante de fiscalização, de dar conhecimento ao público, e da sociedade civil, né, de controlar, de fiscalizar, monitorar o que é feito e de pressionar por mudanças, até pressionar o Congresso para que segure as pontas ali e também exerce uma contrapressão sobre o Executivo. Então, a sociedade civil acho que tem cumprido um papel importante e você tem toda a razão. Acho que precisa tornar mais claro o papel de certos segmentos da sociedade civil, enfim, desfazer algumas impressões erradas que tem e fomentar um apoio da população para fortalecer mesmo a sociedade civil. Para encerrar, se puder dar um spoiler, o que vem pela frente, se tem mais alguma regulamentação controversa, polêmica, para a gente poder acompanhar, e o que tem aí no pipeline do governo que vocês têm tentado barrar? Olha, eu acho que em alimentos, eu acho que é essa que eu mencionei da Anvisa, do rótulo, ano que vem, que acho que foi um grande passo que o Brasil deu. Agora a gente está lutando no Congresso por outras medidas, que são essas, a da publicidade, que foi a primeira iniciativa, essa daí do início dos anos 2000, essa eu acho que vai ficar para o final, viu? Vai ser das últimas, eu não vejo muita, até onde a vista alcança, acho difícil dela avançar. A gente tem mais tentado restringir, proibir alimentos ultraprocessados nas escolas. A gente já conseguiu aprovar, conseguiu pressionar os senadores para aprovarem na última comissão do Senado um projeto de lei que proíbe a venda de refrigerante nas escolas. Era para ir para a Câmara, iria amanhã para a Câmara, mas a indústria conseguiu se mobilizar lá, capitaneada pelo senador Eduardo Braga, e fizeram um requerimento para levar para plenário esse debate. Então, ia sair do Senado, ainda não conseguiu, mas enfim, então tem essa questão da regulação das escolas, que eu acho que, como é proteção às crianças, tem um pouco mais de apelo, e também no âmbito da reforma tributária, que foi bastante debatida nos últimos anos, a gente vem tentando também aprovar um imposto seletivo, que é um imposto específico para produtos que fazem mal à saúde. Então, aumentar imposto sobre tabaco, alimento ultraprocessado, agrotóxico, álcool. Então, a gente vem tentando promover esse debate também. Mas reforma tributária é coisa para longo prazo. Aliás, todos esses temas. Então, no curto prazo, é difícil esperar alguma coisa, mas a gente segue lutando. Tá ótimo. Marcelo, obrigado pelo papo, obrigado por esclarecer aí um pouco mais do seu livro, das suas pesquisas, e obrigado pelo ativismo também, né? Acho que são pessoas como você, sempre que passa alguém do terceiro setor, algum ativista aqui, eu reforço isso. Acho que vocês, muito mais do que a divulgação, a conversa, é o trabalho ali do dia a dia, a batalha do dia a dia de promover pauta, de fazer lobby, de escrever texto, de, né, fazer o advocacy,
troca, enfim, trazer esses temas para o debate público que contribuem com o avanço aí da nossa sociedade numa direção que a gente acredita, né? Então, obrigado, cara. Obrigado por tudo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Eu sou fã do Chutando a Escada. Joia, a gente também vai pedir recursos para Bloomberg e Bill Gates, porque também está escasso por aqui, mas ainda bem que a gente também conta com os nossos apoiadores e apoiadoras que têm bancado esse projeto ao longo desses 4 anos. Marcelo, super obrigada, volte sempre quando publicar outro jogo aí, as portas estão abertas, se tiver campanha também importante, a gente divulga, então conte com o nosso canal também para divulgação das atividades de vocês, e a gente vai deixar depois no nosso programa o link também para a editora, para o livro e para também a ONG e para suas outras publicações, para quem quiser acessar e saber mais do seu trabalho. Bacana. Muitíssimo obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.